Janela Esportiva. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Droga Vem. Faz bem. Vica Esporte. Futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista, com os campeões da bola, neste horário noturno de grande audiência do programa, das 8h15 às 9h15 da noite, com a equipe esportiva líder do rádio e agora também na televisão. E a primeira imagem que queremos mostrar, aqui na mesa, Suco Prates. Suco Prates é o melhor suco do mundo. Suco Prates é da fruta para o copo. Um grande abraço ao Arroio e a toda a equipe Suco Prates, assinando a liderança da Janela Esportiva na TV Cultura Paulista. Muito bem, feriadão de 1º de maio, com intensas atividades e movimentação na cidade de Araraquara e também pelo país. Mas o nosso assunto é esporte. E está cada vez mais perto a estreia da Ferroviária no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D. Será neste sábado, às 18 horas, vem aí o Joinville para jogar contra a Ferroviária na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Ferroviária que fez um péssimo campeonato ano passado, para a gente passar uma borracha e esquecer. Estamos no campeonato de 2019 e já classificados para o campeonato do ano que vem. Mas o foco é esse campeonato que começa no próximo final de semana, sábado, às 18 horas. Jogo complicado, o Joinville é uma equipe de camisa, já esteve na Série A do Brasileiro. Para a Ferroviária é uma grande oportunidade. O time que fez um ótimo campeonato paulista, deixou muita saudade, mas é claro, a gente já sabia que o elenco seria completamente desmontado e isso aconteceu. Se não 100%, pelo menos 85%, 80%, mas chegaram os reforços que estavam sendo sondados há muito tempo pelo Roque Júnior, pela comissão técnica e pela diretoria. E é um time cara nova da Ferroviária que entra em campo neste sábado. A gente não pode exigir muito, né? O Vinícius Munhoz tem trabalhado bastante, mas o tempo é muito curto para que se possa definir elenco, para que se possa definir principalmente o time. Mas trabalho não tem faltado na Fonte Luminosa. E a torcida está muito confiante, né? Reflexo da boa campanha da Ferroviária no Paulistão de 2019, quando o time não apenas se classificou, mas fez uma bela campanha, chegou a quartas de final, tinha tudo e jogou muito melhor que o Corinthians, foi roubado o time da Ferroviária, enfim, tudo isso ainda continua no imaginário do torcedor, que quer também uma boa campanha da Ferroviária por ocasião do Campeonato Brasileiro, que para nós aqui de Araraquara começa neste sábado às 18 horas, com cobertura total da Rádio Cultura e dos campeões da bola. Vaguinho Fiorini, um abraço e boa noite aqui na Janela Esportiva da TV Cultura Paulista. Um abraço, boa noite, Zé Roberto, boa noite a você que acompanha a Janela Esportiva. E o meu destaque vai para o Campeonato Brasileiro, Zé. Segunda rodada do Brasileirão da Série A e daqui a pouquinho o destaque fica para o jogo das 21h30 no Serra Dourada, em Goiânia. Tem Goiás e São Paulo, é um atrativo a mais aí para o torcedor da Ferroviária também, né? Vê o Tadeu aí no gol do Goiás, ele que brilhou na primeira rodada, enfrentando o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo que vem de vitória diante do Botafogo, sem ser brilhante, mas foi eficiente e venceu a partida. Então, promessa aí de um bom jogo daqui a pouquinho no Serra Dourada. E com certeza, Vaguinho, aumentou o número de torcedores do Goiás, né? Pelo Brasil afora, né? Pelo menos aqui em Araraquara é muita torcida para o Tadeu, para ele ir bem lá no Goiás, fazer um grande campeonato que ele merece. Tá certo. Tem vários outros jogadores que saíram da Ferroviária e estão defendendo equipes na Série A e principalmente na Série B do Brasileiro. A gente diz que a Ferroviária está espalhando aí o nome dela pelas divisões do futebol brasileiro, viu, Zé? Muito bem. E como está esse time da Ferroviária, preparação, chegando, saindo, enfim. Um abraço, boa noite, Marcos Chiochini. Um abraço, Zé, um abraço, Vaguinho, um abraço aos telespectadores, boa noite a todos nesse feriadão. Ferroviária se preparando, hoje à tarde fez mais um treinamento, amanhã e sexta-feira faz o apronto final, Zé, para o jogo contra a equipe do Joinville. Técnico Vinícius Munhoz, aí não dando muitas pistas, pelo menos do time titular, acho que não nem tanto por não dar pistas, por falta, às vezes, de opções mesmo, da maneira que ele quer para esse início
de campeonato, os jogadores chegando ainda para reforçar o time da Ferroviária. Até sexta-feira pela manhã, no último treinamento, o Vinícius confirma aí o time, deve confirmar o time que entra em campo e tenta a primeira vitória, estreando, né, na Série D, mantendo o ritmo aí que o time teve no Campeonato Paulista de sucesso. O Vaguinho, é um desafio duplo da Ferroviária, né? Porque nós temos falado muito do Campeonato Brasileiro, que é o fator imediato que a Ferroviária vai enfrentar a partir do sábado com o jogo diante do Joinville. Mas no mês de junho já tem Copa Paulista de Futebol. Então, na verdade, é um desafio duplo da Ferroviária, com uma equipe, né, disputando 2 campeonatos simultaneamente. Exatamente, Zé. E o Campeonato Brasileiro da Série D, os jogos são só aos finais de semana. E o mesmo vai ocorrer na Copa Paulista. Claro que quando intercalar jogos da Ferroviária no Campeonato Brasileiro e na Copa Paulista, a Copa Paulista passa a ter prioridade no meio de semana para a Ferroviária. Então, a Ferroviária vai fazer uma primeira fase do Campeonato Brasileiro tranquila, sem a Copa Paulista. Já no primeiro mata-mata, a Ferroviária classificando, ela vai intercalar um jogo já com o início da Copa Paulista. Esse jogo passa para o meio de semana. Então, é uma vantagem que tem. A Ferroviária tem jogos aos finais de semana e depois, na Copa Paulista, aí sim, começa uma maratona fim de semana e meio de semana. É bom esclarecer o nosso telespectador e torcedor da Ferroviária, e muita gente, inclusive, indagando, olha, mas a Ferroviária vai jogar a Copa Paulista, já tem uma vaga no Campeonato Brasileiro do ano que vem? O objetivo não é nem o Campeonato Brasileiro, para o qual a Ferroviária já está realmente classificada. O objetivo é a Copa do Brasil, é o dinheiro da Copa do Brasil. Né? Então, se a Ferroviária for campeã, a escolha dela vai ser a Copa do Brasil. Porque a vaga no Brasileirão do ano que vem ela já tem. Exatamente, Zé. E financeiramente é o campeonato que dá mais dinheiro, né? A Copa do Brasil. Você para jogar a primeira fase, você já ganha 600 mil. Passando de fase já é mais 1 milhão, Zé. Então, se a Ferroviária conseguir essa vaga na Copa do Brasil, financeiramente para a Ferroviária vai ser para dar uma ajeitada ali na temporada, né? Daí chega no momento em que o time está preocupado com os custos do Campeonato Paulista do ano que vem. Exatamente, né? Zé, exatamente. Porque a Copa do Brasil começa logo no mês de fevereiro, então seria uma grana aí para o Campeonato Paulista também, né? Tá certo. Bem, ô Marquinhos, e essa Ferroviária? Ferroviária, como eu disse, Zé, já está treinando, já amanhã faz o apronto final e sexta-feira, na verdade faz o apronto técnico amanhã e o apronto final na sexta-feira para enfrentar a equipe do Joinville. Muito bem, o que você tem de destaque do esporte amador, né? Muita atividade hoje, 1º de maio, atividade que eu disse de comemoração do 1º de maio, que é uma data importantíssima no mundo todo, né? E aqui a prefeitura cuidou, inclusive, de uma programação musical, etc e tal. Mas o esporte não para nesse final de semana, e é exatamente essa pergunta que eu estou fazendo para você. O basquete masculino vai estar em ação, né, nessa sexta-feira no Gigantão, o primeiro jogo do Juvenil em casa pelo Campeonato Paulista. 7h30 da noite, a equipe da ABA enfrenta a equipe de Praia Grande, time que ainda não venceu no campeonato, tenta aí enfrentar a Praia Grande aí no Gigantão na sexta-feira, para tentar essa primeira vitória, sair aí das últimas colocações do Juvenil e começar a respirar um pouco mais aliviado. O basquete feminino não joga nesse final de semana, nessa semana na verdade, né? Joga na sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, vai ao Maranhão enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa, e a equipe de futsal da Uniara vai participando aí das competições, empatou nessa última segunda-feira lá em São Paulo contra o São Caetano, lá no ABC Paulista contra o São Caetano, e segue aí a sua campanha dentro da Copa Paulista de Futsal. Tá certo. Essas atividades não param. A gente falou de disputar 2 campeonatos simultaneamente, o risco que a Ferroviária corre, que ela vai ter que correr a partir de junho. Agora, o basquete da ABA está jogando também o Campeonato Paulista e está jogando o Campeonato Brasileiro, né? Isso, tá jogando. Que o Fabião está dando conta disso aí. Está jogando aí, os 2 times infelizmente estão indo bem, né? Nenhum dos dois. Infelizmente estão indo bem ou não? Infelizmente não estão indo bem. Infelizmente não estão indo bem. Então o time da ABA vai, após o Campeonato Brasileiro, aí vai focar somente no Campeonato Paulista e tentar encaixar uma boa campanha, porque infelizmente as duas equipes não estão encaixando seus jogos aí, tanto no Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Na verdade, é um time só, um elenco só para os 2 campeonatos, né? O time adulto é praticamente o juvenil com 3 mais experientes, o Moisés, o Nestor e o Júlio. E o juvenil, como eu disse, né, 80% do time está jogando Brasileiro e Paulista.
Bom, a gente tem aquele recado importante, né, para o nosso telespectador que nos assiste, que nos dá muito carinho, nos dá muita atenção. Os parceiros que estão conosco na área comercial do programa, que além de parceiros são grandes amigos também. Então, a gente tem algumas informações importantes para passar aqui, Marquinhos e Vaguinho. Então, hoje, estamos apresentando, como já foi anunciado, né? Estamos apresentando a janela esportiva apenas neste horário, das 8h15 às 9h15 da noite, aqui na TV Cultura Paulista. Esse horário não será alterado. Então, de segunda a sexta, das 8h15 às 9h15, sempre no ar, a janela esportiva com os campeões da bola. A partir de segunda-feira, a janela vai voltar das 11 ao meio-dia, mas apenas na internet, no Facebook dos campeões da bola, no YouTube, essas ferramentas de áreas sociais que serão exploradas a partir de segunda-feira em estúdio próprio pelos campeões da bola. E aí, então, o que é que vai acontecer a partir de segunda-feira? Nós teremos a janela esportiva no ar na internet das 11 ao meio-dia. Programa com todo o material, por exemplo, no caso de segunda-feira, todo o noticiário da Ferroviária, o jogo contra o Joinville, os gols do Campeonato Brasileiro, tudo isso você continuará tendo com os campeões da bola na janela esportiva, só que não aqui na TV Cultura Paulista, e sim pela internet. Vai ser um programa de altíssimo nível, temos certeza que você vai gostar, é um novo cenário, tudo muito bem arrumado. Não tenho a menor dúvida de que o nosso telespectador vai gostar muito, mas será na internet. Agora, na segunda-feira, às 8h15 da noite, você assiste, como está assistindo agora, a reapresentação do programa aqui na TV Cultura Paulista. Não saímos da TV Cultura Paulista, estamos apenas num horário agora e não em dois. Estamos das 8h15 às 9h15 da noite. Das 11 ao meio-dia, o programa na internet, mesmo rótulo, a mesma equipe, noticiário amplo, com uma vantagem também, né? Estamos na internet das 11 ao meio-dia, estamos também no áudio da Rádio Cultura M para toda a região aqui da cidade de Araraquara. E vão continuar as promoções, sorteio do Suco Pratos, tudo isso que nós fazíamos, vamos voltar a fazer para atender, inclusive, a sua audiência, a sua preferência pelos campeões da bola. É isso, senhor Marcos Coquinho? É isso sim, Zé. Vamos ter o YouTube aí dos campeões da bola, também o Facebook dos campeões da bola, a divulgação, a informação durante a programação da Rádio Cultura AM também. Falta de informação aí de divulgação das transmissões aí da janela esportiva, o pessoal que nos acompanha não vai ficar não, Zé. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Vamos chamar o intervalo aqui da janela esportiva, porque daqui a pouco tem uma história muito bacana do programa para a gente mostrar, aproveitando esse 1º de maio. E vamos também, no bloco final, falarmos da Ferroviária, do futebol feminino, das coisas da Ferroviária, noticiário do Joinville, que será o adversário da Ferroviária na sua estreia no sábado, jogando na Fonte Luminosa. Um instante só e a gente já volta na janela esportiva da TV Cultura Paulista. Fique com a gente. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com o Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. 1º de maio é dia de entrar na festa sem fugir à luta.
Festa do Trabalhador. Gincana, zumba, artesanato, brinquedos para a criançada. Shows com pratas da casa, Carreiro Capataz, César e Paulinho e Banda 1120. 1º de maio, à 13h, na Praça Escalamandré Sobrinho, com entrada grátis. Se puder, doe 1 quilo de alimento para quem mais precisa. Ônibus gratuito o dia todo. Aproveite a festa e participe das atividades em defesa da cidadania. Realização Prefeitura de Araraquara. Promoção Rádio Morada. Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vic Esporte. E ele vai desenvolver o seu talento, sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Um local amplo, bonito, onde o futebol e a cidadania andam juntos. Fácil acesso, na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 99177-8095 e agende uma visita. Vic Esporte, futebol e cidadania. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje, desse 1º de maio, em Araraquara e no mundo inteiro. Vaguinho Fiorini, olha, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar essas discussões sobre o Neymar, o que ele fez, aquela agressão lamentável, né, que ele praticou contra um torcedor, ainda que o torcedor tenha dito um punhado de coisa para ele. Parece que isso não acaba nunca, né, rapaz? Olha, Zé, é um negócio impressionante, né? Porque você olha a subida dos jogadores do Paris Saint-Germain para receber ali as medalhas e o troféu de vice-campeão, e o torcedor, alguns torcedores, 1 ou 2 no máximo, não tinha mais que isso, o pessoal filmando, mais 2 ali xingando os jogadores, né? E xingaram vários jogadores do Paris Saint-Germain. E um parou, olhou, mas não fez nada, seguiu. O Neymar parou e deu ali leve, mas um soco na boca do torcedor. Na boca do torcedor. Quer dizer, isso vai arranhando cada vez mais a imagem no Neymar, principalmente na Europa, né, Zé? Na Europa o pessoal não aceita esse tipo de atitude. E o Neymar vai se complicando. Foi o que eu disse já aqui, Zé, na janela esportiva. Para mim, o Neymar, para recomeçar tudo isso aí, eu acho que ele teria que voltar ao futebol brasileiro, faz 1, 2 temporadas aqui e volta para o futebol da Europa. Ele tem futebol ainda, eu acho, a minha opinião, para ser escolhido o melhor do mundo. Mas ele precisa... cada vez mais difícil. Exatamente. Do jeito que ele está, as atitudes do Neymar estão minando ele. Então ele teria que ter um recomeço na carreira. Volta para o Brasil, aqui ele vai nadar de braçada, volta para o futebol da Europa e tenta um recomeço lá. Do jeito que está hoje a situação do Neymar, fica muito difícil ele conquistar. Porque você sabe que o Neymar, Zé, é um jogador que ele quer título individual, ele joga para ele não joga coletivamente. Ele é muito diferente de Messi, de Cristiano Ronaldo, mas ele tem talento. O Neymar é um craque de bola, mas quando quer jogar. Nesse momento ele quer farra, ele quer discussão, ele quer qualquer contusão, quer se tratar aqui no Brasil. O pessoal da Europa não aceita isso, Zé. Por mais que libere ele, o pessoal fica com o nariz torto mesmo. E foram 2 fatos lamentáveis envolvendo nesse mesmo acontecimento, né, envolvendo o Neymar. Primeiro foi o tapa, o soco que ele deu no torcedor, que é uma coisa inconcebível, né? Não se pode admitir isso. E outro foi o discurso que ele fez na entrevista depois do jogo, que ele cobrou mais empenho, que ele cobrou mais determinação, né, dos seus companheiros de equipe. Aquilo, a tentativa de agressão, aquela palhaçada que ele fez, já havia repercutido negativamente. Sim. No elenco e na comissão técnica, o que ele falou depois do jogo na entrevista, ali repercutiu mal para ele dentro do elenco. Tanto é que eu assisti parte da entrevista que o técnico deu também, e o técnico não aceitou isso, criticou o Neymar. Quer dizer, na verdade, o clima para ele dentro do time
está muito ruim. Tá. Está muito ruim, porque o que ele falou depois do jogo foi profundamente lamentável, como se só ele tivesse jogado e, na verdade, o restante do time não tinha se empenhado no entender dele. Isso pegou muito mal. Porque veja o seguinte, o Neymar, quando ele se machucou e veio para o Brasil, e quando o time mais precisava dele lá na França, em campeonato, na Liga dos Campeões, né, Zé? Exatamente. Onde ele estava? Ele estava pulando carnaval aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, não tem moral nenhuma para cobrar do time. Se ele fosse um jogador, não, eu estou machucado, não estou jogando, mas eu estou aqui, estou ao lado de vocês e vamos juntos. Seria uma coisa completamente diferente e é o que ele deveria ter feito. Sim. Isso ele nunca fez, ele nunca se preocupou com o time. Não. Nunca, ele se preocupa só com ele e com os parceiros dele. Estava no Rio de Janeiro, aqui embalada. Quer dizer, não tem moral para cobrar ninguém. Não tem. Essa é a verdade. Agora, a pergunta que eu ouvi ontem, vários, ainda tem alguém que ainda tenta defender o Neymar de uma forma até chega a beirar o ridículo. Ele já passou da idade de criar juízo. Já passou da idade de criar juízo. Então, quando é que isso vai acontecer? Não sei. O pessoal que toma conta da carreira do Neymar, Zé, vem atuando de maneira errada, na minha opinião. Eu acho que o pessoal tem que chamar o Neymar, dar fazer alguma correção. Quem tem peito para fazer isso? Então, Zé, ninguém tem peito, o pai protege. É muito dinheiro envolvido. Você acha que o cara que ganha uma nota lá para ficar puxando o saco dele vai querer, ô Neymar, você não pode fazer isso e ser demitido na hora? Por exemplo, eu, no caso, se fosse o Daniel Alves. Daniel Alves é um jogador mais experiente, está lá no Paris Saint-Germain. Eu, como amigo do Neymar, chamaria ele e falaria, Neymar, não faz isso não, você está fazendo errado e tal. É nessa hora que serve um companheiro de equipe da experiência do Daniel Alves. Sim, agora, porque lá na frente, Zé, lá na frente, o Neymar vai saber que faltou alguém para orientar ele. Então, mas aí a questão que se impõe é o seguinte, a gente não pode afirmar porque não estamos lá perto. Eu acredito, à distância, pelo que a gente lê e pelo que a gente ouve, que o Daniel já tentou fazer isso. E tem uma outra coisa, Vaguinho. A pior coisa do mundo é você querer aconselhar quem não gosta de receber conselho. Sim. Esse é o caso do Neymar. Ele se coloca num patamar... Acima de todos, né? Acima de tudo. Então, meu filho, aliás, amanhã ele só não vai passar necessidade porque ele tem muito dinheiro e é um grande jogador. Essa é uma qualidade técnica dele que a gente não pode tirar. Agora, eu vou falar uma coisa. Melhor do mundo está cada vez mais distante. É por isso que eu acho que ele tinha que recomeçar. Se esse é o sonho dele, ou ele muda ou ele nunca vai ser. E na verdade, Zé, você falou do Daniel Alves, que acho que tentou. O Daniel Alves, na minha opinião, ajudou a construir esse Neymar de hoje. Por quê? Quando ele chegou no Paris Saint-Germain, e a gente se lembra bem de um pênalti que o Cavani, que está ali há mais tempo que o Neymar iria bater o pênalti, o Neymar quis bater o pênalti, o Daniel Alves tirou a bola da mão do Cavani e entregou para o Neymar. Quer dizer, é uma atitude totalmente errada. Ajudou muito, né? Ali o Neymar começou a perder o grupo de jogadores. Se o Neymar fosse um pouco inteligente, ele é inteligente para outras coisas, mas nessa situação ele não foi inteligente. Pega a bola e na frente de todo mundo dá para o Cavani bater o pênalti. Ele ganharia todo mundo. Ganharia o elenco, a torcida e a mídia. Ganharia todo mundo. Mas a vaidade é muito grande. Mas nós estamos falando de janela esportiva, que aqui na TV Cultura Paulista, a partir desse 1º de maio, passa a ser apresentada à noite. Quer dizer, passa a ser apresentada à noite, não. Já sempre foi apresentada à noite. Continua apenas nesse horário, né? Nesse horário, das 20h15 às 21h15. A janela esportiva é o primeiro programa, foi um dos primeiros programas do rádio em Araraquara, na nossa antiga e querida PRD4, numa iniciativa de Sidney Schiavon e de vários amigos que ele tinha, jornalistas e repórteres, radialistas naquela época. Portanto, sempre a Janela Esportiva foi um programa visto com muito carinho, com muita atenção. E foi por isso também que nós procuramos trazer o programa de rádio, da Janela Esportiva do rádio, aqui para a televisão. E para, nesse 1º de maio, homenagear aqueles que sempre nos acompanham, a gente traz de volta detalhes da história desse programa fabuloso no rádio e que está ganhando cada vez mais espaço aqui na televisão também. É a história da Janela Esportiva que os campeões da bola produziram, foram buscar lá no passado e vamos exibir essa história a partir de agora, neste 2º bloco do programa de hoje. Vamos lá. Janela Esportiva nasceu como um programa de rádio
e nasceu numa época em que o rádio era forte e consagrado pela audiência de milhões de ouvintes como o mais importante meio de comunicação do país. Em Araraquara, por exemplo, a Rádio Cultura, a pioneira PRD4, dava-se ao luxo de enriquecer a sua programação com o que havia de melhor nas emissoras de grande porte do Brasil. Ainda sem a televisão, que apenas engatinhava, o rádio era, como continua sendo, o amigo de todas as horas. E na PRD4 desfilavam programas de auditório, rádio, novelas e uma programação totalmente voltada para a cultura e para o entretenimento. E foi assim que o esporte surgiu, até para acompanhar a Ferroviária, que já nascia grande nos seus primeiros passos. Ninguém sabe ao certo quando o primeiro programa Janela Esportiva foi ao ar. Diz a lenda que deve ter sido no final da década de 50 ou no comecinho da década de 60. Mas ninguém ignora o responsável pela ideia. Sidney Schiavon, fiscal de rendas do Estado e apaixonado pelo rádio. E a Janela Esportiva, ela criou uma característica. Em 1958, mais ou menos, quando o Sidney Schiavon fundou a Liga Araraquarense de Futebol de Salão. E praticamente ele, que já acumulava uma outra atividade profissional, que era, como você disse, fiscal de rendas, aqui em Araraquara, e tinha um desempenho em toda a região, o Sidney Schiavon, ele deixou sua marca nesta Janela Esportiva. O Sidney Schiavon era realmente muito criativo, uma pessoa de uma simpatia invulgar e que, sabe, exalava a criatividade. Cada coisa que ele dizia sempre tinha algo de engraçado. E o Sidney Schiavon, por isso, sempre conseguiu atrair a minha simpatia, a sua figura ímpar de um intelectual, muitas vezes não reconhecido, né, na sociedade, mas um homem letrado, culto. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas, e os telespectadores também, mas o Sidney Schiavon era formado em Belas Artes. E um painel que se colocava logo à entrada da Rádio Cultura era de autoria dele. Eu herdei do meu pai essa paixão que ele tinha pelo esporte e pelo jornalismo. Então, falar do meu pai é um pouco assim como falar da Ferroviária, do jornalismo, da minha relação pessoal com ele. Tudo acaba se misturando, né? Meu pai, ele começou em rádio muito cedo. Meu pai, ele logo com 16 anos, como muita gente da geração dele que veio se tornar radialista, ele começou no sistema de alto-falante que tinha no centro da cidade. Meu pai nasceu em 27, isso no começo dos anos 40, com 16 anos por aí. E logo em 1945, meu pai ingressou na Rádio Cultura e ao mesmo tempo ingressou no jornal Correio Popular. Então, as duas paixões dele, rádio e jornalismo impresso, entraram na vida dele muito cedo. E meu pai tem essa paixão por esporte e pelas letras, por escrever. Então, meu pai, ele fazia roteiros para a radionovela, na Rádio Cultura. Ele apresentava um programa de variedades ao vivo do Teatro Municipal, com orquestra. Na década de 50, na Rádio Cultura, chamava Real Divertimentos. E com tudo isso, a paixão dele pelo jornalismo, pelo esporte, meu pai veio a ser um dos fundadores da Associação dos Cronistas Esportivos de Araraquara, em 1949, junto com aquela turma que militava com ele no jornalismo esportivo na época. Muitos locutores, através dos anos, se revezaram na apresentação do programa Janela Esportiva. Era o dia a dia do esporte na cidade, contado através do dinamismo do rádio. A Janela Esportiva, até hoje não entendi, porque começava às 11h05. No programa da tarde, que começava às 18h05, tinha uma justificativa porque tinha oração da Ave Maria. Mas como não tinha oração na hora do almoço, então até hoje não entendi porque a janela começava de fato às 11h05. Mas ela começava de um jeito bastante vibrante, né?
Abre-se neste momento Janela Esportiva, uma criação de Sidney Schiavon para o rádio. Produção e apresentação, Ivan Roberto e Sidney Schiavon. E logo em seguida, vinha gentil oferecimento das baterias Viking e Eletrolumina Liquigás, em colaboração com a Gazeta Esportiva. Se a Gazeta Esportiva não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Então essa era a característica da abertura da Janela Esportiva na metade dos anos 60. Mas relativamente à Janela Esportiva, se tornou um horário coqueluche, como era, na época, o Rádio Teatro PRD4. A Janela Esportiva tinha a mesma profundidade e o mesmo acolhimento por parte dos ouvintes. E nela desfilavam diariamente assuntos relacionados ao esporte em geral aqui de Araraquara e particularmente à ferroviária, sempre muito querida, muito prestigiada pela sociedade araraquarense. Essa lembrança que eu tenho do Sidney Schiavon vai se desenvolver ao longo dos anos, porque eu permaneci junto com ele na Janela Esportiva até o momento em que ele, sendo funcionário da Receita, foi transferido para Fernandópolis. E aí acabou me concedendo a honra, o privilégio de comandar a Janela Esportiva, acho que ao lado do Ivan Roberto. Permaneci nesse período, até mais ou menos 1970, na apresentação do programa. E olha, era uma escola. A abertura do programa tinha uma característica especial. A trilha musical escolhida a dedo por Sidney Schiavon e que continua a ser até hoje uma marca registrada da Janela Esportiva. Janela Esportiva na televisão, da TV Cultura Paulista, significa mais que um programa esportivo. Na verdade, trata-se de uma homenagem ao rádio de Araraquara pelo seu pioneirismo, pela inesgotável revelação de talentos nos mais de 85 anos da cultura, a eterna PRD4. Eu acredito piamente que o sucesso que você alcançará com a Janela Esportiva através do vídeo será a repetição do que já acontece no rádio. Não apenas um sentimento de saudade, mas, acima de tudo, a possibilidade de se resgatar aquilo que tornou-se a marca dentro de Araraquara no rádio esportivo. Quando se falava que abre-se neste momento a Janela Esportiva, isso possibilitava que o ouvinte desse um mergulho e entendesse que naquele instante abria-se realmente uma janela e que se pudesse ter ali os principais acontecimentos daquele dia. Então, o meu pensamento em relação a isso é no sentido de que cada vez mais que se realize alguma coisa no sentido de se resgatar o sentimentalismo do rádio, o rádio esportivo romântico, o próprio rádio romântico em si, na sua totalidade, isso tem um valor inestimável. Não apenas para aqueles que viveram esta época, mas acima de tudo, para aqueles que hoje eles têm a oportunidade de reviver a mesma emoção que nós sentimos ao fazer rádio nos tempos antigos. Janela Esportiva na televisão, da TV Cultura Paulista, significa um reconhecimento justo e merecido a Sidney Schiavon, para quem as ondas do rádio eram mágicas. Talvez por isso, elas tenham sido tão importantes ao longo da sua vida. E a minha relação com meu pai tem muito a ver com a relação com a ferroviária, com o jornalismo. Eu me tornei jornalista por causa do meu pai, me tornei um apaixonado pela ferroviária por influência do meu pai.
E tudo anda muito junto. Eu me lembro que na década de 80, eu tinha 11, 12 anos, quando meu pai não podia ir ao estádio da Ferroviária, eu ficava incumbido de chegar em casa e fazer um resumo do jogo. Olha a responsabilidade, né? Então, eu já sabia que eu ia ter que dizer quem jogou melhor primeiro tempo, quem fez os gols, a ordem dos gols. Então isso já foi plantando em mim aquele gosto, né? Pelo esporte, pela narrativa jornalística, digamos assim, e aquela responsabilidade, inclusive, né, de contar a história de um jogo, que eu trabalhei muitos anos, inclusive, na editoria de esportes do Jornal Imparcial. Então, tudo começou ali por influência do meu pai. Para mim é um prazer muito grande, um orgulho estar aqui falando do meu pai, da Ferroviária, estar aqui com você. E desejo sucesso para o programa Janela Esportiva, que é um grande legado do meu pai. Fico feliz de estar aqui falando desse legado e que sempre continuou fazendo sucesso e vai fazer por muito tempo ainda. E eu aprendi muito nestes 10 anos de permanência ao lado do Sidney Schiavon, a quem eu tributo a minha homenagem mais sincera e mais emocionada por todo o legado que ele deixou, não só para aqueles que gostam do esporte, mas especialmente para os que conviveram com ele. Muito legal, né? Muito, muito, muito legal. Foi uma iniciativa muito feliz dos campeões da bola, trazendo a janela esportiva também para a televisão, depois de toda a tradição de tantos anos na PRD4, na Rádio Cultura, né? Aqueles bons tempos daquele auditório ali na Espanha. O programa era apresentado lá do palco do auditório. Eu fico imaginando a beleza dessa história toda, cuja parte muito boa, né? Não totalmente, seria impossível, mas pelo menos parte dessa bela história a gente ter conseguido resgatar através de testemunhas, Vaguinho, de amigos e companheiros de trabalho que conviveram com Sidney Schiavon, né? O caso do Antônio Carlos Araújo, o caso do Ivan Roberto Peroni e do próprio Roberto, né? Filho do Schiavon, que é um jornalista altamente capacitado. Então a gente se sente muito feliz porque para nós é uma responsabilidade nossa. A gente não pode ficar delegando isso a outros, né? É uma responsabilidade dos campeões da bola, na medida do possível, superando inúmeras dificuldades, é verdade, mas nós temos esse compromisso de preservar a história do rádio, preservar a história do esporte da cidade. É uma missão que nos foi dada, foi assumida e a gente sabe, tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser vista, ser mostrada, mas a gente dá um passinho de cada vez. E o primeiro foi exatamente essa questão da janela esportiva, um dos mais tradicionais programas do rádio esportivo no interior, no rádio, sempre no rádio, até o momento em que tivemos a audácia de trazê-lo para a televisão. E a gente comemora esse sucesso muito grande aqui na telinha, através da TV Cultura Paulista. E não só agradece, mas fazemos questão de registrar, Vaguinho Fiorini, a participação dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes pela Rádio Cultura, enfim, é na verdade um trabalho que tem alcançado um sucesso muito grande e registra, marca, exalta a história do rádio de Araraquara, que é uma história rica em talentos, né? De grandes talentos que passaram, que ajudaram a escrever momentos fantásticos da história do rádio da cidade. É uma sementinha que foi plantada lá atrás, né, Zé? Sidney Schiavon, Ivan Roberto, Antônio Carlos Araújo, e a gente vai seguindo aqui ainda, levando essa janela esportiva, que não é só o nome janela esportiva, tem toda uma história por trás disso e a gente continua levando para os ouvintes e telespectadores. Tá certo. Então, para esclarecer definitivamente, a janela esportiva de segunda a sexta,
na TV Cultura Paulista será no horário das 8h15 às 9h15, como vem acontecendo desde que o programa foi lançado. Esse horário não se altera, esse horário não se mexe, das 8h15 às 9h15. Mas a janela vai ao ar também a partir de segunda-feira, das 11h ao meio-dia, só que não na TV Cultura Paulista. Aí a apresentação será na internet, no Facebook dos Campeões da Bola, no YouTube dos Campeões da Bola, Janela Esportiva, e o áudio na Rádio Cultura AM. Então, são essas mudanças e esse roteiro que será seguido a partir da próxima segunda-feira. Das 11h ao meio-dia na internet e das 8h15 às 9h15 a reprise do programa normalmente aqui na TV Cultura Paulista. Alguma dúvida, Marquinhos? Não, alguma dúvida, ferramentas não irão faltar para o pessoal acompanhar a gente, né? Tá certo. Muito bem, no próximo bloco a gente vai falar da Ferroviária, a estreia da Ferroviária do Campeonato Brasileiro de Futebol. Esperamos que seja uma boa estreia. Eu não me lembro do Joinville ter jogado aqui. Eu também não. Você se lembra, Vaguinho? Olha, Zé, eu vou dizer a verdade para você que eu acho, não sei se já jogaram, mas eu não me recordo não, mas a gente vai assim, consultar o Barofaldi aí. Mas eu acho que já teve Ferroviária Joinville, não teve? Não pergunta para mim que a minha memória, desde que eu estou aqui, em 1975, de lá para cá, nunca jogou, só jogou antes. Temos que pesquisar aí, o Barofaldi tem a história da Ferroviária aí para a gente consultar, mas o fato é que o Joinville estará em Araraquara no sábado para enfrentar a Ferroviária. E fique atento a uma cobertura sensacional da Rádio Cultura AM, né? Com os Campeões da Bola, a equipe toda já preparada para dar à Ferroviária toda essa sustentação de cobertura que os Campeões da Bola oferecem há 34 anos, sempre ao lado da Ferroviária. Podemos chamar ao próximo intervalo aí, meus considerados da produção. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. E o assunto será Ferroviária, será o Campeonato Brasileiro de Futebol. Um instante só e a gente já volta. Em homenagem ao Dia do Trabalho, conversaremos sobre as novas leis trabalhistas. Como elas estão funcionando? Quais foram as grandes consequências para o trabalhador? Estaremos com o advogado Dr. Ricardo Monazzi. E para você que quer sempre manter relações saudáveis, o papo é com a psicanalista e psicóloga Luciana Marquesan. Além da nossa receitinha super saudável, com a NutriChef Carla Pires. Informação útil e de qualidade você encontra aqui. Espero todos vocês. Conexão Saúde, todas as quartas, às 10h30 da noite, na TV Cultura Paulista. O Sicoob é o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil e oferece o produto e a solução financeira que você precisa, com condições e taxas especiais. No Sicoob, você tem à sua disposição todos os produtos financeiros de um banco. Mas o Sicoob não é banco. É uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central, em que sócio é o dono e cliente ao mesmo tempo. E por essa razão, não visa lucro, porque tudo que se é cobrado é para cobrir custos. E no final do exercício, o sócio ainda participa dos resultados. Vá até o Sicoob da Avenida Barroso e conheça todas as vantagens que uma cooperativa de crédito oferece. Sicoob, faça parte. Quando você abastece no Alto Posto Imola, você tem a segurança de que seu carro está recebendo combustível de qualidade certificado 100% pela Unesp. Além disso, no Alto Posto Imola, você encontra loja de conveniência com padaria e doceria 24 horas, de quinta a sábado. O atendimento especial garante troca de óleo com horário diferenciado até às 10 da noite, abastecimento para frotistas e muito mais. Alto Posto Imola, economia e qualidade para o seu veículo. Via Expressa ao lado da UPA Central. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco.
Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Paulistão 2019. Apoio cultural. Na Atri Fiat é muito mais negócio. Vem pra Atri, ao lado do Shopping Jaraguá. Sicoob, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Vaguinho, para fechar definitivamente essa questão de Paulistão, porque tudo se definiu com relação às equipes que caíram, as equipes que subiram, né? Eu só queria que você lembrasse, puxasse um pouco pela memória, no campeonato da Ferroviária, na 1, quais foram as equipes que subiram e quais as equipes que caíram. Você se lembra disso? Para a Série A1 do Campeonato Paulista subiram no A2, Inter de Limeira e Santo André. Certo. São os novos integrantes da Série A1 do Campeonato Paulista a partir do ano de 2020. Rebaixados. Deixa eu ver se o Marquinhos me lembra. São Bento de Sorocaba. São Caetano. São Caetano. São Bento e São Caetano. Essa briga do São Caetano aí, por essa vaga que está em aberto, por essa fusão entre Red Bull e Bragantino, né, Zé? Mas eu acho que, como o Audax também subiu para a Série A2, acho que essa vaga não será comprada, não. Então, não sei para te dizer, isso vai ser definido só no mês de outubro, no Conselho Arbitral da Série A1 do Campeonato Paulista. Por enquanto, essa vaga está em aberto ainda. Bem, então, para todos os efeitos, pelo menos até agora, subiram Inter de Limeira e Santo André. Inter de Limeira e Santo André. E caíram São Caetano e São Bento de Sorocaba. Exatamente, César. Os dois que caíram e os dois que subiram. Tá certo. Para a gente fechar tudo isso aí, né? E da Série A3 para a Série A2, subiram Monte Azul e Audax. Tá certo. Muito bem, vamos ao... Tá sorrindo aí? Tem alguma coisa especial? É que eu estava pesquisando aqui o que você tinha pedido aqui da Ferroviária Joinville. E nunca se enfrentaram. Nunca se enfrentaram. Não tinha memória disso de forma nenhuma, né? Joinville e Ferroviária nunca jogaram. Desde o Campeonato Brasileiro da Série A, lá, quando a Fera disputou, que era a Taça de Ouro, né, Zé? 83? Isso. Desde 80 a 2018, que foi ano passado. Ano passado, apaga. Foram 95 jogos na história da Ferroviária em participações de brasileiros. 33 vitórias, 32 empates, 30 derrotas. 98 gols marcados, 102 sofridos, um saldo negativo aí de 4 gols. 95 jogos, 33 vitórias aí da Ferroviária em participações de campeonato brasileiro, desde 1980 até ano passado. É porque aí se fala da Taça de Ouro de 83, que foi realmente um modelo de campeonato brasileiro, e se fala também da Taça de Prata, dos campeonatos que a Ferroviária disputou a nível nacional, mas nunca jogou contra o Joinville, que foi a pergunta lançada aqui na mesa. Né? Isso, a gente pesquisou aqui no livro aqui do Barofaldi do Paulo Micali, aqui, que tem sempre a história do futebol, né? E esses números citados aí, Zé, são desde a participação do brasileiro até mesmo nas duas participações da Ferroviária na Copa do Brasil, em 2007 e 2016. Bem, nesse bloco final, o que você tem para falar da Ferroviária? Mas primeiro do Joinville, né? Vamos abrir um espaço aqui para a equipe catarinense que vem jogar contra a Ferroviária no sábado, né? Como é que está sendo essa preparação? Como é que foi o Joinville do Campeonato Catarinense de Futebol? O que você tem para falar disso? O Joinville que fez um campeonato regular lá no Campeonato Catarinense, né, Zé? Não chegou às finais do Campeonato Catarinense. Temos aí umas imagens, né, Marcelo, enviadas aí pelo pessoal lá de Santa Catarina, na apresentação de 2 reforços aí que devem enfrentar a Ferroviária. Não sei se sábado aqui na Fonte, mas durante o campeonato, o Giba e também o Jean Dias. O Jean Dias é aquele ali que parece o Wagner Love ali, ó, o barbudinho ali. Ainda até o pessoal de Joinville brincou que o Joinville teria contratado o Wagner Love para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é o Jean Dias, estava no Botafogo de Ribeirão Preto, era reserva. Aí a apresentação dos dois lá em coletiva no Joinville, Joinville na última segunda-feira, e os jogadores aí já devem ficar à disposição, pelo menos com a parte de documentação para o técnico Felipe Lestar, para, se ele achar necessário, enfrentar a Ferroviária no sábado à noite aqui na Fonte Luminosa. Esse daí é o Giba, o meio atacante,
e o outro lá que a gente citou, o Jean Dias, 2 novos reforços aí apresentados pela diretoria do Jeques. O que você está achando desse Joinville para o campeonato, Baguinho? Então, Zé, é uma boa aposta ou não? Então, o Joinville é um ponto de interrogação, Zé. O time em 2015 estava na Série A do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, só descenso, né? Então, o Joinville tenta se reconstruir. E a Série D é o caminho que, se a gente fala que a Ferroviária está longe da sala, né, Zé? Está lá fora na cozinha. Nós estamos lá no muro do quintal, né? O Joinville também. O Joinville também. Então, o Joinville quer um recomeço de campeonato. Eu vejo esse grupo da Ferroviária muito difícil. Equipes de tradição. Embora o Avenida tenha sido rebaixado no Campeonato Gaúcho, é um time que nessas competições ele dá trabalho. Deu trabalho na Copa do Brasil para o Corinthians. O Maringá é uma equipe de tradição no futebol paranaense. Enfim, eu vejo um grupo difícil para a Ferroviária, mas ela tem todas as condições de se classificar. Lembrando, Zé, que a classificação da Série D é a seguinte: são 17 grupos de 4 equipes. O primeiro colocado de cada grupo avança a outra fase. E teremos os 15 melhores segundos colocados. Então, de 17 segundos colocados, apenas 2 ficarão de fora. Então, é o mesmo modelo do ano passado. Mesma coisa do ano passado. Totalizando aí na segunda fase 32 equipes. Então, teremos o primeiro colocado de cada grupo já classificado para outra fase e os 15 melhores segundos colocados num total de 17 grupos, 17 equipes classificadas também. É bom então lembrar, fica bem claro que não se classificam 2 de cada chave. É praticamente, né? Na verdade vai bater mais ou menos assim. Mas o regulamento não estabelece isso, ele estabelece os melhores segundos, né? É isso aí. Os 15 melhores segundos colocados. Exatamente. Agora, o ano passado nós não tivemos nem oportunidade de alimentar essa esperança, né? Pelo amor de Deus. Mas esse ano, se Deus quiser, tudo vai ser diferente. A Ferroviária, se não me engano, ficou entre os 4 ou 5 piores times do campeonato, né, Zé? Exatamente. É uma campanha para esquecer, para passar uma borrachinha ali. Nenhuma vitória. Mas que tenha servido de exemplo, né? Para que a gente esse ano possa fazer uma campanha muito melhor. Sim. Mas não vamos esperar facilidade, que facilidade não vai ter, não. Não tem, Zé. Esse campeonato brasileiro da Série D é ingrato. Essa primeira fase, esse mata-mata, até você sair desse eixo do Sudeste aqui, é difícil. É difícil. A gente vê o ano passado quem subiu desse lado aqui foi o São José, no Rio Grande do Sul. Os paulistas já há muito tempo não sobem para lugar nenhum. Por isso a preocupação do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista, que nessa Série C desse ano do Brasileiro não tem nenhum paulista. Então, mas tem um detalhe, a Federação, ele falou, mas a Federação também não fez nada, né? Não. As sugestões aceitas, a CBF jogou na lata do lixo e ficou tudo do jeito que estava, né? Não se alterou absolutamente nada. Até agora, Zé, cada um cuida do seu quintal. Cuida do seu quintal. Zé, tem uma bagunça aqui, uma bagunça no bom sentido da palavra, né? Que o pessoal está comentando aqui nos grupos que a gente tem do WhatsApp, que é o seguinte, nessa história do Red Bull, né? Houve a fusão, mas o Red Bull ainda existe, ele não fechou, tá? Existe o Red Bull e existe o Bragantino. O Red Bull já deixou bem claro o seguinte: ou alguém compra o CNPJ dele, ou ele disputa o Paulistão no ano que vem também. Que coisa maluca. Ele não vai aceitar que suba a terceira vaga. A diretoria do Red Bull já deixou bem claro: ou alguém compra o CNPJ, ou o Red Bull também vai disputar o Paulistão no ano que vem. Teríamos 2 Red Bull no campeonato. Não pode. Um RB Bragantino, poderia, porque não houve a compra do Bragantino, houve a fusão dos 2 times. Não é RB Bragantino, ainda só aqui para acontecer isso, né? Só num país como o nosso. É o que o pessoal está falando, por isso que a gente está no Brasil. Brincadeira. Bem, Ferroviária, vai. Ferroviária se preparando, né? Amanhã tem o treinamento técnico na Fonte, sexta-feira o apronto final, e o Vinícius aí deve confirmar o time, esperando aí a documentação ser regularizada do Rafael Waller, do Felipe Herbert, 2 jogadores aí que o técnico também espera a documentação ser regularizada. 22 jogadores à disposição, sem contar os da base, 26 jogadores já com os da base treinando para essa estreia e para essa Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda no noticiário da Ferroviária, é claro que ainda está longe, mas no final de semana tem as categorias de base que vão estar em ação. Sub-20 vai Rio Claro enfrentar o Velo no sábado à tarde, 3 horas. E o Sub-15 e o 17, devido ao jogo do profissional no sábado aqui na Fonte Luminosa, Zé, joga no domingo pela manhã, Sub-15 e 17 a partir das 9 da manhã contra o Grêmio São Carlense. Perfeito. E tem essa entrevista com o Luiz Felipe aí, dá para rodar ainda? Dá? Então vamos a ela.
é cara nova no time da Ferroviária, já passou por aqui, já passou. Mas está de volta para jogar pela Ferroviária no Campeonato Brasileiro. Zagueiro Luiz Felipe aqui na janela da TV Cultura Paulista. Vamos lá. As minhas características são uma delas são a marcação, né, que a gente sempre procura melhorar, ter um bom passe e sempre buscando um cabeceio forte dentro da área. Um dos motivos que me trouxe foi o desafio, né? Desafio de fazer uma boa Série D, de querer conquistar um acesso com esse clube, onde já tive aqui na passagem na categoria de base há 10 anos atrás, e eu volto para cá no lugar onde fui feliz antigamente. No Rio em si, eu acho que aqui é um pouquinho mais intenso, né, do que no futebol carioca. Aqui tem uma pegada um pouco a mais. Agora vim do Sul também, que é um lugar que iguala um pouquinho aqui em termos de treinamento, mas tudo depende do seu treinador, né? Aqui ele dá total liberdade para a gente poder jogar. E o clube que eu estava agora não tinha tanta essa liberdade. Então tudo depende. Mas o futebol paulista hoje está em alta, né? No Brasil. Então isso que me fez também voltar para cá, de poder abrir uma porta aqui no futebol paulista. Com certeza, né? Fica uma responsabilidade grande de poder manter aquilo que ele vem trabalhando, né? Você falou da Copa Paulista, né? Acho que os 3 últimos anos o Ferroviário tem chegado nas finais, então também a gente carrega essa responsabilidade com a gente. E na Série D, ano passado, o Ferroviário em si não foi tão bem, mas esse ano a gente vem aqui para fazer um papel diferente, para poder conquistar o acesso. Então a gente fica com um grande peso, uma grande responsabilidade. Muito bem. Boa sorte aí para o Luiz Felipe, para todos os que chegaram, para os que permaneceram, né? Enfim, boa sorte para a Ferroviária de uma forma bem coletiva, que seja uma boa estreia no sábado às 18 horas. Tem alguma promoção, né? Está rodando aí a campanha, inclusive, do sócio Ferrão, do sócio da Ferroviária. O pessoal da Ferroviária amanhã já divulga a promoção aí para o pessoal, para o jogo, principalmente o preço dos ingressos, mas a procura está sendo muito intensa e interessante. Hoje, como foi feriado, né, Zé, o pessoal não foi folga da rapaziada também da Ferroviária, mas amanhã, a partir das 9 da manhã, das 9 à 1 da tarde, das 9 à 1 e das 2 às 18 horas, o plano sócio Ferrão lá na Fonte Luminosa, procura vem sendo muito grande e deve se esgotar rapidamente também esse plano inicial aí do sócio Ferrão. Porque na verdade é um plano bem longo, né? Vai até o ano que vem, quer dizer, o cara é uma grande oportunidade que a Ferroviária está oferecendo, hein? Isso, é uma oportunidade. Sai R$10 por mês, né? Zé, e o pessoal vai sentir isso aí na hora de comprar o ingresso contra os times grandes do Campeonato Paulista, que o ingresso é caro, né? Aí o pessoal vai dizer, valeu a pena, e vale a pena mesmo. Você tem o seu destaque final aí? Fica para esses jogos do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho a bola rola no Serra Dourada, Goiás e São Paulo. São Januário tem Vasco da Gama e Atlético Mineiro. E lá em Fortaleza, o Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense. Bons jogos aí dessa segunda rodada do Brasileirão. Muito bem, nós estamos fechando a nossa janela esportiva desse 1º de maio aqui pela TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Nosso próximo encontro vai ser amanhã às 8h15, né? Até nisso a gente precisa ficar ligado agora, né? Voltamos amanhã às 8h15 da noite para a janela aqui na TV Cultura Paulista. Bom restante de feriado para todo mundo, gente. Tchau. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo, Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.